Boa noite a todos os irmãos. É uma satisfação estarmos novamente aqui falando a respeito dos temas pertinentes ao Evangelho. E na noite de hoje, o tema que nos traz é a parábola do mal rico, a qual vai nos colocar as difíceis provas da miséria e também da riqueza, da opulência. Então, nós vamos trabalhar a partir daquela passagem evangélica em que um rico pede ajuda a Lázaro, estando esse rico, um homem que viveu com todo luxo na terra, nas zonas umbralinas, ou seja, nas zonas de sofrimento da espiritualidade. Na parábola do mal rico, de acordo com o Manual de Estudos Avançados da Doutrina Espírita, nós vemos representados dois extremos: a opulência, ou seja, a riqueza, os recursos materiais de toda sorte, e a miséria aliada à resignação. Nós sabemos que tanto uma quanto a outra são provas bastante ásperas, porque elas trazem para nós desafios diferentes. Se a miséria é difícil porque estamos destituídos de todos os recursos necessários para a nossa subsistência, também a riqueza é uma prova porque nos oferece inúmeras tentações, inúmeros caminhos que são facilitados pelo recurso material, cabendo a nós fazer bom uso dos recursos que nos advêm, que chegam até nós. No texto de Vinícius Pedro Camargo, livro Nas Pegadas do Mestre, no item Lázaro e o Rico, Vinícius vai dizer que se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, o que durante muito tempo foi tratado que os ricos não entrariam no reino dos céus, nenhum de nós disporia de bons recursos materiais. Se poderia inferir de certas palavras de Jesus interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito. Deus, que a concede, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão, ou seja, porque Deus, sendo nosso Pai, todo amor e toda bondade, nos daria um instrumento de perdição, um instrumento para a nossa desdita, para a nossa desgraça. Então, a riqueza nos chega não como forma de gozarmos unicamente, de fazermos da vida uma festa infinita, mas como uma grande responsabilidade de ajudarmos os nossos irmãos. Através do dinheiro, as pesquisas se desenvolvem, e aí agora, né, graças às pesquisas, graças à ciência, e graças a Deus que permite que isso aconteça, estamos, em boa parte, né, irmãos, muitos vacinados já contra o coronavírus. Tomamos aqui a primeira dose, a segunda é final de agosto. Então, na verdade, a riqueza não é um mal em si. O dinheiro é uma energia neutra, ou seja, vai depender daquilo que fizermos com ele. Se utilizarmos só e unicamente para o nosso bel prazer, para o nosso consumo, sim, nós seremos penalizados por isso. E foi o que aconteceu com o mal rico da passagem evangélica. Ora, diz o texto evangélico, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta do rico e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa desse homem. Os próprios cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Até nós temos um livro da literatura espírita infantil chamado Lázaro e o Rico, que é de autoria do autor espiritual, né, Roque Jacinto. E traz exatamente, muito bem colocada, de maneira muito didática,
essa parábola, para que nós aprendamos com ela. E clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro. Ah, sim, o rico também morreu, né? No Hades, né? Ou seja, nas zonas umbralinas, o rico, que havia já morrido e sido sepultado, estava lá, porque durante a sua vida terrena ele não havia feito nada de bom. E no Hades, então, nesse lugar de sofrimento, por muitos chamado de inferno, né, local de sofrimento, de umbral, lá estava esse homem rico. Estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Ele agora está consolado e tu estás atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam, ou seja, deixariam a vida de opulência, de egoísmo, para auxiliar, para ajudar os tantos Lázaros que estavam ao seu redor. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. É a passagem do Evangelho de Lucas, né? O capítulo 16, os versículos de 19 a 31. A parábola analisa algumas questões essenciais relativas à riqueza, né? O Evangelho segundo o Espiritismo traz essa passagem no seu capítulo 16. Utilidade, emprego e provas. Então, por que a riqueza é útil? Bom, já falamos, né, o exemplo da vacina. Ou seja, a riqueza é essencial para que a pesquisa se configure, se concretize, se realize. O dinheiro é essencial para que possamos estudar, para que possamos adquirir uma profissão. Então, se nós pararmos para pensar, o dinheiro pode, em muitos momentos, nos dar uma grande bênção. No entanto, tudo dependerá do uso que fizermos dele. Se agirmos como um mal rico, nós estaremos realmente incorrendo numa dívida. Ou seja, nós nos endividaremos para vidas posteriores e ainda nesta vida. Do contrário, se cientes de que devemos fazer o bem com aquilo que recebemos, nós espalharemos essa bênção. E aí o dinheiro realmente será uma coisa muito boa. É o que o Evangelho nos diz no item utilidade providencial da fortuna. Então, o dinheiro em si pode ser um objeto de dores e de vícios, de facilidades e de egoísmo, mas pode também ser um objeto de bênçãos. Para quê? Para montar uma fundação para atender pessoas necessitadas, animais de rua. Hoje vemos pessoas eminentes fazendo isso, né? Outro dia nós lemos uma notícia de um executivo da Sony que se aposentou, ainda jovem, um homem então bilionário, e se mudou para o Camboja para lá auxiliar crianças carentes. Então ele tem uma fundação numa cidade do Camboja e lá ele atende crianças e as famílias, as pessoas, né, a comunidade do entorno, com serviços de educação e também de saúde, de alimentação. Então vejamos, né? Esse homem, eu não me recordo agora o nome dele, mas ele
soube utilizar de maneira previdente a sua fortuna, sabendo que tudo que nos chega aqui é por empréstimo. Não sei se esse irmão nosso tem alguma base religiosa ou se é simplesmente pela questão da cidadania, da solidariedade. Mas é uma atitude louvável. Quem de nós sai daqui e vai fazer a caridade fora? Às vezes não fazemos nem dentro de casa, meus irmãos. Às vezes temos ali ou o irmão em casa, ou o esposo, a esposa, um filho, um pai necessitando, e nós nos ocupamos com o trabalho, com o pão de cada dia, e às vezes, não por maldade, mas por esquecimento, nós nos esquecemos de ajudar, coisa que não podemos. Então, tudo que nos advém é para ajudar. Tinha até uma novelinha que passava um tempo atrás, o personagem adorava um caipirinha chamado Candinho. E ele dizia o seguinte: tudo de ruim que acontece na vida é para melhorar. Às vezes é difícil entender isso. Mas o fato é que nós espíritas sabemos que nada nos advém por acaso. Ou seja, se eu nesta vida vim necessitada de questões de toda ordem, de dinheiro, de recursos para estudar e até para me alimentar como deveria, certamente não é por acaso, é para que eu aprenda com isso. E muitas das vezes é um pedido nosso, ou seja, eu quero vir assim porque eu vim opulento, eu vim rico numa outra oportunidade e não soube usar, não soube dividir com meus irmãos. E aí nós mesmos, por vezes, pedimos para vir pobres. E aí, a partir disso, sermos criativos e se sintonizarmos com a espiritualidade maior, encontraremos locais, encontraremos pessoas que venham a nos auxiliar, para que nós também auxiliarmos, para também auxiliarmos a nossa turma. Era isso que queríamos dizer. A utilidade e o benefício providencial da fortuna, da riqueza, é o controle da pobreza, não um obstáculo à melhoria de quem a possui. É um instrumento de progresso espiritual como tantos outros disponibilizados por Deus. O emprego correto da riqueza, então, impulsiona o progresso através dos trabalhos desenvolvidos pelo homem. E aí nós vemos, né, na medicina, tantos aparelhos, tantos aparatos, tantos tratamentos para os males físicos. Então, a gente passa a perceber que o dinheiro é sim essencial, mas não é um fim, ele é um meio para a nossa evolução, para o nosso crescimento e o crescimento dos nossos irmãos, dos Lázaros que nos rodeiam. Então, se nós revisitarmos a passagem de Lucas, nós vamos perceber que Lázaro era um homem que sofria com alegria, ou seja, ele era resignado. Ele sabia que ali estava não por acaso e bendizia: meu Deus, que bom que pelo menos tem aqui os cachorrinhos que me rodeiam e aliviam o meu sofrimento quando lambem minhas feridas. De certa forma, era um carinho. Nada recebo, vivo da caridade alheia, mas eu te bendigo, ó meu Deus. Então, esse item dos estudos avançados da doutrina espírita está na internet, irmãos, com o nome de Bíblia do Caminho. E lá nós temos, o nome é EAD, né? Estudos Avançados da Doutrina Espírita, e nós temos lá a passagem totalmente explicada, falando passo a passo de cada partezinha desse texto tão rico do Evangelho de Lucas. Então, nós percebemos que Lázaro representa os excluídos da sociedade terrena, aqueles que, quando muito, podem chegar ao portão dos grandes templos, aqueles que não podem atravessar os umbrais dos palácios dourados, aqueles que essa sociedade corrompida do mundo despreza, amaldiçoa, cobre de labéus, ou seja, de desonra, e crava setas venenosas que lhe chagam o corpo todo. Os Lázaros da parábola simbolizam todos o que, a despeito da difícil situação que vivem, que comentamos há pouco, sofrem com resignação, ou seja, sofrem utilizando bem esse sofrimento, sabendo que não é por acaso, que não dura para sempre. São espíritos que confiam em Deus, em sua bondade e misericórdia.
Ainda que submetidos às dolorosas provações, determinadas pela lei de causa e efeito, não se revoltam, mas mantêm-se guiando pela esperança em dias melhores, no futuro, após o ressarcimento de suas faltas. Lázaro, com certeza, numa encarnação ou encarnações anteriores, era alguém que não doava nem as migalhas da sua mesa. Não é por acaso, não é? Então, a doutrina nos preserva da revolta. Ou seja, o que acontece conosco é justamente para melhorar. E quando não temos esse conhecimento da vida espiritual, nós nos revoltamos. Meu Deus, mas por que comigo? Eu não fiz nada para ninguém. Não fizemos hoje, mas e o nosso pretérito, não é? E o nosso passado? Essa questão também vem a atender a algumas questões constantes em O Livro dos Espíritos, que vão falar sobre o necessário e o supérfluo, ou seja, o que é necessário para viver, né? O que nós de fato necessitamos, sem o qual não podemos vivenciar, sem o qual não podemos realmente subsistir. E o supérfluo, que é aquilo que por vezes nós nos cercamos e a nossa vida não se torna melhor por isso, não é? Então, muitos de nós ainda estamos arraigados ao supérfluo. Então, lá na questão 704 do Livro dos Espíritos, nós vamos perceber essa questão, ou seja, do que é necessário para vivermos e o que é supérfluo, o que pode, então, ser evitado nas nossas vidas. As questões, para sermos precisos, tá? De 704 a 710, de O Livro dos Espíritos, ou ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulos 9, item 5 e 16, item 14, respectivamente. É preciso, portanto, refletirmos sobre as implicações morais dos desperdícios. Gente, quantos desperdícios existem todos os dias? O quanto nós desperdiçamos? Vejam que, às vezes, nós desperdiçamos comida, roupas que não utilizamos mais, as jogamos no lixo, ou seja, não damos a oportunidade de doar para aquelas pessoas que necessitam. Agora, no inverno, temos muitas campanhas do agasalho, e a gente escolhe aquele mais feinho, né? Aquele que fica lá no fundinho do armário, que a gente não vai usar mesmo. Mas por que não escolher peças boas? Se quando nós deixamos esta vida, nós deixamos tudo, inclusive o corpo, que é a vestimenta do nosso espírito, não é? Então, nos doar mais, desperdiçar menos, consumir com muita cautela, com realmente aquilo que é necessário. E, às vezes, né, nós passamos, né, aqui na nossa família, recentemente por uma mudança de casa, e nós vemos quanta coisa nós temos e quanto efetivamente nós usamos. Então, aquilo que não é usado, que possamos doar, né? E aí, as obras básicas da doutrina espírita, que devem ser o nosso farol, e aqui em especial o Livro dos Espíritos, nas questões 704 a 710, e o Evangelho segundo o Espiritismo, nos seus capítulos 9 e 16, vão falar dessas questões. Do que é necessário, do que é supérfluo e a utilidade providencial dos recursos que temos, do dinheiro, das oportunidades, dos caminhos dos quais nós dispomos e que não por acaso chegam para nós, mas chegam para que a gente possa dividir. A felicidade só vale a pena quando ela é dividida. Na terra em que estamos, sabemos que a felicidade não é plena, não é completa, porque a Terra, não obstante a transição planetária, de um planeta de provas e expiações para um planeta regenerativo, ainda é uma casa em que há muito choro, em que há muito sofrimento. Mas o que temos feito para minorar o sofrimento do nosso próximo?
E aí os irmãos podem me perguntar, mas eu não tenho nada para doar. Mas quem de nós não pode doar um pedacinho do seu tempo? Um tempinho para orar, para fazer preces por irmãos que precisam. Então, se nós pensarmos que o conhecimento é também fortuna, é também recurso, dividir esse conhecimento. Não precisamos necessariamente converter as pessoas para a doutrina espírita, mas no nosso comportamento elas saberem que a escolha que fizemos pela doutrina é uma escolha boa, ou seja, que uma escolha que nos torna melhores, mais caridosos, mais fraternos, porque se assim não o for, nós estamos desperdiçando os nossos recursos. Caibar Schutel compara a situação do rico e a de Lázaro no além-túmulo com os dois lados de uma moeda ou medalha, esclarecendo sobre as dificuldades de compreender o que cada face simboliza. O mendigo vai para a abundância e o rico é que passa a mendigar no mundo espiritual. É o reverso da medalha. Vós tendes visto muitas medalhas? Figuremo-la numa libra esterlina, a moeda britânica. De um lado traz a figura do rei ou rainha, mas do outro, seu valor real. Cada um de nós é uma medalha. E como medalha, a libra de ouro vale segundo o câmbio corrente, assim como nós valemos de acordo com o câmbio espiritual, que taxa o valor das nossas almas. Aqueles que olham só a efígie, ou seja, só a face da moeda, a cara da moeda, não conhecem o valor do dinheiro. Assim como os que olham o homem só pelas aparências, pelo exterior, não conhecem o homem, porque o exterior do homem é a efígie da vaidade, do egoísmo e do orgulho. O que vale na moeda é o reverso. O que vale no homem é o interior, ou seja, o espírito. O rico trazia no verso o característico do rei, mas depois que morreu, apurou-se o valor da medalha gravado no reverso, e esse valor não permitiu ao rico, senão uma entrada no Hades, ou seja, no lugar de sofrimento. O submundo, o inferno, o umbral, né? Como queiramos, o local de sofrimento, o local em que penam as pessoas que não fizeram o bem. E lembramos agora, irmãos, de um fato engraçado da nossa infância. Eu sempre ficava com medo do que iria suceder a mim depois da morte. Fazia traquinagens de criança, né? Algumas coisinhas que depois, na vida adulta, a gente vê quão pueris, quão bobinhas eram, mas que nós considerávamos assim, responder aquelas coisas. Não devemos, né? Mas aí a gente acha, meu Deus, um grande pecado, vamos dizer assim. E eu perguntei à minha avó, ela tinha uma Bíblia antiga e que tinha uma figura do purgatório. E eu fiquei morrendo de medo de ir para o purgatório. Aí minha avó disse: Estás vendo? Olha, uma boa criança não vai para o purgatório, né? Quando deixa esta vida. E eu fiquei morrendo de medo. Mas o fato é que muitos de nós lá já estivemos nas zonas inferiores, justamente pela nossa inferioridade, pela dureza dos nossos corações. Então, se almejamos um futuro melhor, um porvir melhor na nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual, que nós possamos fazer o bem. Que nós não achemos que é só papel do governo, só papel das instituições, das pessoas que têm muito dinheiro, mas que ajudemos hoje. Às vezes, uma creche na rua da nossa casa. Lá perguntar se precisam de leite, se precisam de livros, ou mesmo de numerário, de dinheiro. Que nos engajemos na associação do bairro, que possamos auxiliar pessoas que moram pertinho. Bom, nós moramos no centro da cidade e ao nosso redor, embora seja um local relativamente assim, né, de pessoas que têm mais ou menos as mesmas condições, temos irmãos que necessitam. Então, nos interessar pela vida que está ao nosso redor. Quantos Lázaros há ao nosso redor?
Quantos irmãos necessitando da nossa ajuda? Quantos irmãos necessitando de uma mão amiga? Então não deixemos só para o governo. Nenhum de nós é tão rico que não precise de nada e nenhum de nós é tão pobre que não possa estender a sua mão. Lembro-me com muito carinho de uma história de irmãos nossos na época da juventude espírita que estavam fazendo uma coleta de sabonetes, shampoos, itens de higiene pessoal, pastas de dente, enfim, para auxiliar uma situação específica, né, um grupo de pessoas. E foram até uma comunidade e entraram numa casa assim muito modesta, muito bonita, assim, pequenina, muito limpinha, mas bastante singela. E atendeu à porta uma senhorinha. E ela disse: "O que vocês querem, meus filhos?" "Ah, nós gostaríamos, Rosinha, se você tiver algo para doar, a gente está coletando alguns itens de limpeza pessoal, de higiene. A senhora poderia doar algo?" Ela disse: "Ah, meu filho, só um instantinho." E os dois meninos que foram fazer a coleta estavam aguardando. E ela trouxe meio sabonete embrulhado assim, numa caixinha, numa coisa tão bonitinha. Ela disse: "Ai, meus filhos, eu creio que isso aqui vai ajudar alguém." E eles se emocionaram com aquele gesto. Por quê? Porque ela deu do necessário dela. Ela tinha um sabonete sobrando. E sabendo que era o último no armário, ela cortou ao meio e doou. Eu nem lembro, irmão, se os meninos realmente aceitaram essa doação assim de tão singela que realmente faria falta para aquela senhorinha. Mas vejam que gesto bonito. E nós? Nós vivemos às vezes dizendo: "Ah, não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho como ajudar." Enfim, fica-nos então essa lição do Evangelho para que possamos nos melhorar. Lázaro fortificou-se na dor, resistiu, venceu, subiu. O mesmo rico, apesar de sucumbir, tirou sérios proveitos da própria queda. Acordou para a realidade, arrependeu-se, humilhou-se e mostrou interesse pela sorte dos seus irmãos. Numa palavra, as cordas dos seus sentimentos despertaram. Ele viu Lázaro, não viu os demais. Certamente Lázaro não era o único habitante da celestial mansão, mas cumpria que o rico visse, porque fora sobre ele que incidira a dureza do seu coração. O algoz deve ver e reconhecer a sua vítima. Então, a referência, né, ainda o texto de Vinícius, nas pegadas do mestre. Ou seja, que texto tocante. O rico e Lázaro é o nome do texto. A resposta de Abraão é sábia. O testemunho de um espírito desencarnado, ou seja, pai Abraão, manda um dos seus filhos, um daqueles irmãos que frequentam a tua morada, lá para alertar os meus 5 irmãos. Pai, por favor. Então, o que Abraão disse, eles não acreditaram em Moisés e nos profetas, tampouco acreditarão nos irmãos que descerem à terra. Esta resposta nos faz refletir que temos o Evangelho e a doutrina espírita para nos guiar e nos garantir a felicidade eterna. Entretanto, agimos como crianças espirituais que muitas vezes desprezam as seguras orientações e se enveredam por caminhos que resultam em amargas provações. A propósito, nos esclarece para fecharmos Emmanuel. A resposta de Abraão ao rico da parábola ainda é o ensinamento de todos os dias no caminho comum. Muitas pessoas se aproximam das fontes de revelação espiritual, entretanto não conseguem a libertação dos laços egoísticos, de modo que vejam e ouçam qual lhes convém aos interesses essenciais. Ninguém justifique a própria cegueira com a insatisfação no capricho pessoal. O mundo está repleto de mensagens e emissários. Há milênios. O grande problema, no entanto, não está em requisitar-se a verdade para atender ao círculo exclusivista de cada criatura, mas na deliberação de cada homem quanto a caminhar com o próprio valor, na direção das realidades eternas. É parte da obra Pão Nosso, da coleção Vinha de Luz, psicografada por Chico Xavier, do autor espiritual Emmanuel. É o item 11. Não, desculpem, irmãos, capítulo 116. Ouçam-nos. Aí a página aqui, creio que
as edições variam, 247, 248, capítulo 116. Então, é essa a nossa contribuição para a noite de hoje na Tribuna Espírita. Desejamos aos irmãos um excelente final de semana, que a paz do Mestre Jesus possa estar em nossos corações e que possamos doar não somente daquilo que nos sobra, doar do nosso tempo, doar dos nossos recursos materiais, doar do nosso amor ao próximo. Muito obrigada. Que assim seja.